Tão bonitinho. Eu creio em ti. Vamos lá. A pastora Sônia já acordou vocês, já despertou vocês do túmulo da morte. Eu creio em ti. Diga comigo, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Aleluia. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos que tudo que nós precisamos está no Senhor. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, sabe a nossa vida. E mais daquilo que desejamos, o Senhor sabe o que precisamos. E é isso que nós pedimos, que o Senhor venha ao nosso encontro, de acordo com aquilo que nós precisamos, Pai. Porque somos carentes do Senhor, até quando não sabemos que somos carentes de Ti. Mas somos totalmente dependentes e carentes da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Muito feliz por rever vocês, mas principalmente por estar na casa do Pai. Você pode dizer, você não deu Walking Dead aí. O problema é teu. Eu estou muito viva, porque o dono da vida habita em nossa vida. Jesus está aqui. Sabe por que eu tenho certeza que está aqui? Porque eu estou. E aonde eu estou, Ele está comigo. E essa é a convicção da vida que eu tenho. Eu não preciso sentir, eu não preciso me emocionar. Eu sei que aonde eu estou, o Espírito Santo de Deus que habita em mim se faz presente e o Pai eterno se move. Porque Ele é vivo. Ele está em todo lugar, tem todo o poder, sabe de todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não ia pregar hoje, não estava na escala da pastora Sandra. E ela me ligou ontem, às 19 horas e 2 minutos. Às 19 horas e 2 minutos. E ela falou, ai, você me faz um grande favor? Eu, né, inocente. Claro, o que você precisa? Mas nem não sabia o que era. Eu falei, o que você precisa? Pega amanhã no meu lugar. Falei, nasci pra isso, qual o problema? Não é? Para quem nasceu para pregar, meu querido, é um privilégio compartilhar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero compartilhar com você Mateus 7,7. Tão conhecido, né? Mateus 7,7. É que na escala do papai, não era ela, era eu. Era eu o mensageiro escolhido hoje. E Deus, eu sei que ela já tinha uma palavra separada até, porque ela compartilhou comigo. Eu falei, já que você está me jogando nos 45 minutos do segundo tempo, me diz o que você falou para preparar. Mas aí eu respondi para ela assim, tranquilo, beleza. Mas aí algo dentro de algo não, o Espírito Santo falou assim, ei, quem fala sou eu. Aí eu falei, quer saber? Aí eu falei para ela, não, só eu vou orar e ver o que é que Deus deseja comunicar na nossa vida. Mateus 7,7, que diz assim, tão conhecido, né? Peçam continuamente. Existem algumas versões diferentes, né? Pedir, dá-se-vos-á. Na minha tá, peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando. E aí aqui tá, não é lá mesmo, amor. É lá mesmo, é que é a minha versão diferente. Bom, buscai e encontrareis. Na minha versão que eu amo, continuem procurando. Se é para continuar, ainda não achou. Continuem procurando. E vocês acharão. Aí, batei e abrir-se-vos-á. Na minha versão, continuem batendo e a porta lhe será aberta. Porque aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Podem se sentar? Eu quero falar com vocês um pouquinho, compartilhar com vocês algo que Deus tem despertado ao meu coração. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito mais voltada aos estudos do que à oração. Não que eu não ore, gente, mas é que eu me dedico mais ao estudo. E nesses últimos meses, eu diria, Deus tem me chamado para a sala de oração.
Deus tem me chamado para a sala de oração porque é um tema urgente. Porque nós, muitas vezes, não damos a devida importância ao que é oração. Muitas vezes a gente não entende o que é oração. A gente acha que oração é só chegar diante de Deus e começar a pedir. A gente acha que não tem problema em pedir. Acabamos de ler, pedir e vos será dado. Pedir constantemente. Não tem problema em pedir. A questão é, o que pedimos? Como pedimos? E para que pedimos? Porque Tiago até diz, pedis e não recebeis por que pedir? Não. Porque nós acabamos de ler aqui, Jesus está no sermão da montanha, fazendo instrução aos seus discípulos, e uma multidão que seguia ali. Ele está dando várias advertências, várias observações, vários ensinamentos e várias direções. E aqui ele diz, olha, ele está falando, não julgueis para que não sejais julgados. E muitas pessoas interpretam esse texto errado. Porque a Bíblia é ao contrário, a Bíblia manda julgar a palavra, a Bíblia manda julgar o que é falado. Ele pega de 2 a 3 pessoas que são conhecedores exímios da palavra de Deus, examinem as Escrituras e verifiquem se o que está sendo dito realmente consta na Bíblia. Então, é uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação bíblica. E é nesse contexto que Jesus vem falando, ele disse, porque vós que sois maus, no contexto, no seguinte da Bíblia, ele diz, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine que vosso Pai Celestial. E é muito gostoso, porque quando a gente olha para esses textos, a gente quer dizer que então, tudo que eu pedi, eu vou alcançar. Mas a Bíblia diz, pedir constantemente e dar, se dar. Aí existem algumas ilustrações que o próprio Jesus disse sobre a mulher diante de um juiz iníquo, que lá todo dia de manhã ela ia lá e ele era um homem ruim, não era um homem justo, não era um homem correto, não era um homem honesto. E todos os dias de manhã ela ia lá na porta dele e falava assim, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ela enche tantas paciências para aquele juiz iníquo que ele fala, tá bom, vai lá e seja dado conforme o que você quer. Aí eu te pergunto, Jesus é como esse juiz iníquo? Claro que não. E aí as pessoas às vezes dão uma interpretação errada. Então quer dizer que se eu insistir, Deus vai me dar o que eu quero. Porque não era essa a expressão que Deus estava querendo usar quando faz essa analogia. Se a gente for olhar para a Bíblia, nós vemos que o próprio Jesus, que na verdade a única referência que a gente tem que ter na nossa vida é Jesus, porque Ele é infalível. Nós temos testemunhas que apontam para Ele, mas todas as testemunhas que apontam para Ele são homens falhos e pecadores como eu e você. São pessoas errantes, que falham, que erram, que vacilam, que fazem o que não é para fazer. Mas Jesus, Ele é perfeito, Ele em tudo foi perfeito. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas em nada Ele pecou. Ele é o nosso exemplo de vida. Agora você pensa, o Filho de Deus encarnado andou, habitou entre nós aqui e não fazia absolutamente nada sem orar antes. Então é algo que é urgente para a nossa vida. É algo que a gente muitas vezes coloca como supérfluo e na verdade é algo essencial para a nossa vida. É como se o ar que a gente respira dependesse da nossa oração. Só que a oração, ela não tem problema em pedir, eu já falei sobre isso. Mas a oração, quando a gente vai entender, porque a gente aprende várias coisas, né? E a gente aprende, a maioria das coisas a gente aprende tudo errado. Às vezes a gente vai à Bíblia e pedir para o Espírito Santo nos oriente. Às vezes a gente aprende tanta coisa errada. E aí causa fortalezas na nossa mente que muitas vezes cauterizam. E é tão difícil da gente destruir essas fortalezas que o Espírito do engano colocou na nossa mente. Que o Espírito do engano cauterizou na nossa mente. Que quando a gente encontra a verdade, quando a gente ouve a verdade, quando a gente é confrontado com a verdade, a gente resiste à verdade, a gente reluta contra a verdade e deixamos de usufruir das coisas melhores que Deus tem para a nossa vida, porque resistimos àquilo que Deus tem para nós. Deus chama a igreja para um tempo de oração. Nenhum avivamento na história, e eu não estou falando dos últimos agora, não estou falando do avivamento da Rua Azusa, eu não estou falando do avivamento onde Martinho Lutero apresenta os 95 teses, eu não estou falando que isso é avivamento é trazer a verdade da palavra de Deus, é trazer vida. Eu não estou falando desses movimentos, desses avivamentos que aconteceram recentemente, mas todos os avivamentos que aconteceram na Bíblia, que foram precedentes a uma oração. Elias, que chega diante do
conhecia as coisas de Deus se deixou influenciar pela maldade do coração daquela mulher, pela maldade da idolatria de deuses pagãos que aquela mulher tinha. Quando nós vamos olhar a Bíblia, tantas histórias que nós temos de exemplo que nada aconteceu se antes não tivesse tido tempo de oração. Só que nessa geração fast food que a gente tem de delivery, você liga e vem, né? O McDonald's fazia, eu tô com uma saudade disso. Porque às vezes eles fazem assim, em tantos minutos não te atender, você não paga o pedido, né? Aí a gente pede que o negócio venha rápido, né? Eu não vejo a hora de voltar a isso. E aí eu fico, tô sendo sincera, demora. Pra quê? Porque você não paga, não é? Eu vou sofrer também sem pagar. Mas na verdade, no nosso dia a dia, não é essa a questão. A gente não quer que demore, a gente quer o negócio pra ontem. Aí a gente se dispõe. Jejum, oração, amor, levanta na madrugada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei, eu falo com certeza, que Deus tem despertado pessoas a orar na madrugada. Será que você tem atendido ao chamado dele? Não sei. Você fala assim, Senhor, de pronto, cansado. Eu também. Mas às vezes o nosso homem exterior se cansa, mas o homem interior precisa urgentemente ser alimentado. Quando a carne começa a vencer o espírito, quando a carne começa a falar mais alto que o espírito, é necessário urgentemente a gente correr nessa sala chamada sala de oração. A gente acha que a oração muda tudo à volta. E muda, gente, muda. A oração, o poder não está na oração. Vou fazer aquela, né? Geralmente a gente das antigas ligava para aquelas irmãs do quarto e falava fazer aquela oração forte, né? Recentemente liga para a pastora Sandra para ela fazer aquela oração forte. Não existe oração forte. Oração é oração. O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. E não existe uma oração sequer que você não tenha feito, seja ela a mais simples possível. Aliás, Deus não ouve palavras, Deus ouve intenção de corações. E aqueles momentos em que você está mais disperso, você está mais fora do seu ambiente normal, aquele momento em que você está mais despojado de si mesmo, são naqueles momentos que você está assim, sabe? Sei lá, sem se preocupar com o que vão dizer, com o que vão pensar. Sabe aquele momento que você nem pensa para falar? São nesses momentos que nós fazemos as orações mais sinceras da nossa vida. Porque a gente tem um péssimo exemplo de às vezes até querer dizer para Deus coisas que na verdade eu não sei se a gente tem que enganar Deus, sabendo que a gente não engana, ou se a gente tem que se auto-enganar. Eu não sei. O fato é que às vezes até nas nossas orações a gente mascara diante de Deus. Mas quando Deus olha pra gente, Ele está olhando por dentro do nosso coração, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. E antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que queremos dizer. Ele conhece o nosso mais íntimo, gente. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de vir alma e espírito. Você consegue saber onde está a sua alma, onde está o seu espírito? Você consegue saber onde está essa divisão dentro de você? Você consegue saber onde está o espiritual e o natural? Você consegue discernir o tempo todo isso? Ou será que você precisa passar por uma autoanálise complexa, profunda? Porque a gente anda numa linha muito tênue entre o espiritual e o natural. E muitas vezes a gente não consegue se autocompreender. Isso talvez aconteça com você, mas comigo acontece muitas vezes, nem eu entendo. Eu assim, como é que eu estou sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei. Porque às vezes eu me emociono com algumas coisas, ou às vezes, ultimamente, quando a gente vai para essa sala de oração, o Espírito Santo ele começa a despertar algumas coisas para a gente. Coisas que passavam desapercebidas, mas que vão agora atinando na nossa vida. E hoje eu começo a analisar, eu vou fazer poxa, que legal, eu vou fazer. Aí eu mesma paro. Eu sei que não sou eu sei que é o Espírito Santo que está trabalhando em mim, porque eu estou em construção ainda. E ele começa a falar comigo, e ele começa a falar: pera, reveja as suas motivações. É a primeira coisa que vem, o Espírito Santo fala: reveja as suas motivações. Porque às vezes as intenções são boas, as ações são ótimas, mas qual é a
Porque essa é a motivação que Deus está olhando. E aí eu começo a me autoanalisar, porque a gente acha que essa vida não é nesse mesmo São Dia de Santa Ceia. Não é, todo dia. Aí eu começo a me autoanalisar, eu começo a falar para mim, Senhor, eu quero ter a coragem de fazer a oração sincera que Davi fez, que o salmista fez. Sonda. E se porventura há algum caminho mau dentro de mim, arranca. Porque eu não quero viver de boas ações e nem de boas intenções, mas eu quero viver como foi ministrado ontem para a gente. Caminhar com Cristo. E muitas vezes a gente olha em busca de um troféu, de uma conquista, em busca do final, em busca do resultado. Mas o legal, o lance da vida cristã, do evangelho da verdade, não é o pódio, não é o céu, não é o troféu, não são as coroas, não são as pedras na coroa. Não é o galardão que nós vamos receber. O lindo do evangelho é a caminhada com Cristo. É a cada dia você acordar e saber que Ele está ali com você. É a cada dia que derramar uma lágrima, você saber que quem está enxugando a sua lágrima é o próprio Cristo. Porque Ele disse que tem um odre que os anjos vêm e colhem cada lágrima que escorre do nosso rosto. Porque às vezes as lágrimas nem caem aqui. E tem hora que a gente chora tanto. Você quer chorar, não chora. Não tem? Eu tenho uns momentos desse doido assim. Tem hora que eu estou tão afligida na minha alma que eu falo, Senhor, eu preciso desabafar, eu não sei como. Aí eu falo, me ajuda, é verdade, eu peço a Deus para me ajudar a chorar. Para Jesus me ajuda a chorar. Para dar uma aliviada na alma. Tem hora que eu não quero chorar, eu sou durona. E é incrível, né? E aí acabo chorando, minha criança bebê, bobola. Porque Deus conhece o mais profundo da nossa vida. E eu quero compartilhar com você isso. O que é oração? É uma conversa. É um bate-papo. Eu anotei algumas coisas que eu acho interessante. Eu gosto demais que C.S. Lewis disse que a oração ela não é feita para mover afora. Sim, ela move o exterior. Mas a oração ela tem um objetivo principal: nos transformar. Ele disse que a oração nos leva à sensibilidade de conhecer o que Deus tem para a nossa vida. Será que as nossas orações têm sido sinceras ao ponto de a gente chegar até Deus e falar, Senhor, eu estou aqui. Qual é a tua vontade para mim? Ou, Senhor, eu estou aqui. Sonda. Trabalha, molda, faz o que eu tenho que fazer. Muda minha maneira de pensar, muda minha maneira de falar, muda minha maneira de agir. Mas começa tudo aqui dentro. Porque se eu mudar aqui fora, não rola. E aí, eu anotei algumas coisas que eu acho que eu vou só compartilhar, porque eu achei muito legal. Que a oração ela é um caminho a percorrer. É um encontro do impossível com o possível. Quem de nós é capaz de dizer que amanhã eu vou fazer alguma coisa ou deixar de fazer? Tiago também diz isso. Você faz planos, você acha que você vai viver até amanhã, mas e se hoje Deus pedir tua alma? Como é que tu vai fazer? Quem de nós pode dizer isso, senão só Ele que conhece a nossa vida? E aí nós oramos. E temos que orar. Pedimos e temos que pedir. Agostinho diz: a oração é uma via de mão dupla, onde alguém decide falar o que a alma diz e espera atentamente ouvir o que Deus tem a responder. Eu acho essas coisas lindas. Martinho Lutero diz que a oração é o suor da alma, que ela é a lágrima que evapora e a flor que murcha. É uma oração atendida. Esses homens são inspirados, tá entendendo, né? E aí é o Burner, que eu também gosto mais dele. A oração ela é mais do que dobrar os joelhos. É conhecer quem é teu pai e se debruçar no colo dele. Você já pensou? Quando a gente fala assim, a partir de fazer, eu vou orar. Aí eu vou pegar
Eu vou entender a oração como o mundo entende a oração. Então, Senhor, eu vou orar agora. Então, em vez de me ajoelhar, eu vou me deitar. Agora eu não vou me deitar no chão. Eu não vou me deitar na cama. Não. Eu estou me deitando no colo do Pai. Você já imaginou? Para que você sentasse no colo do Pai e começasse a falar: Pai, sabe o que eu te fiz assim? Eu me senti assim. Eu ouvi assim. Será que eu estou certa a ouvir isso? Será que eu estou certa a falar assim? Será que eu estou certa a sentir assim? A oração, ela tem o poder de mexer com aquilo que é mais profundo da nossa alma. Quando a gente realmente ora. Eu estou falando da oração, do diálogo. Não estou falando de apenas petições. E eu não entenda. Tem que pedir, mas o que eu tenho pedido? Está alinhado com o que Deus tem para mim? Como eu tenho pedido? Pedindo a Ele como se Ele fosse meu servo ou meu Senhor? Como se Ele tivesse a obrigação como juiz. Atenda a minha causa. E olha, vou dizer uma coisa: Deus responde. Não existe oração que Deus não responda. Todas as orações são respondidas. O problema é que muitas das orações respondidas vão contrário àquilo que a gente espera. E é onde a gente fala: não, Senhor, responde. Insiste. Você lembra daquela mulher que chega a Jesus, a Sírio Fenícia? Jesus estava cansadaço. E aí ele falou: gente, eu quero descansar. E os discípulos vão à frente, preparam uma casa para ele. E aí aquela mulher vai, descobre que Jesus está indo para aquela casa e fala: não anuncie para ninguém, porque eu quero descansar. E aquela mulher sempre chega a ela assim, e aí os discípulos falam: pede ela, Jesus, pede ela. E Jesus fala assim: eu não vou dar, que é dos filhos, a cachorrinhos. E muita gente se ofende, né? Porque acho que a Bíblia é um livro de romance. Não, Jesus disse exatamente isso, porque era comum aquele linguajar. Foi exatamente isso que Jesus disse. E olha só a inteligência, a humildade daquela mulher ao responder a Jesus: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Como não tocar o coração de Jesus assim? Com tamanha humildade, com tamanha simplicidade e reconhecimento. Senhor, aquela mulher fez o que muitas vezes nós não fazemos. Ela foi até Jesus e falou: Senhor, tudo o que eu preciso, o que eu preciso, só o Senhor pode me dar. E assim, mas eu não quero te dar, eu não vou dar, eu não primeiro os filhos, eu não vou dar. E aquela mulher insiste: pedir, dá-se, buscar e encontrar, bater e abrir-se. E aquela mulher, ela disse: Senhor, eu não venho pedir nada para mim, mas eu tenho uma filha enferma em casa. Não importa que não seja o pão, que não seja o flanelon, que seja só as migalhas, porque eu sei que tudo que o Senhor tem para mim vai além do que eu possa sequer imaginar. Aleluia. E às vezes a gente pede para o Senhor: Senhor, me dá milhões. E o Senhor, estou dando exemplo banal, o Senhor tem trilhões para você. A oração, ela tem o poder de fazer com que a gente reconheça em nós quem somos, quem Deus é. A oração, ela tem uma eficácia de nos fazer enxergar através do espelho que é a palavra de Deus, de quem Ele é, de saber qual é a nossa mera insignificância. Somos pó, somos como um sopro, mas diante dele nós podemos alcançar coisas grandiosas. E aí, eu já vou para o final, porque não adianta me esgotar aqui com vocês, porque eu sei que vocês falam que eu quero prática, né? Porque a gente é a geração do fast food. A Bíblia diz que seus ouvidos não estão tapados, tudo que a gente fala diante dele, ele está ouvindo, e que os seus braços não estão encolhidos, que não possa abençoar. E muitas vezes uma negativa de Deus é a maior bênção que Deus tem para nós. O duro é a gente aceitar. A questão é: como eu tenho me colocado diante de Deus em oração? Senhor, eu quero alcançar, eu quero
Muitas estar sendo a vontade de Deus é perder. Muitas vezes estar sendo a vontade de Deus é retroceder. Muitas vezes estar sendo a vontade de Deus é sair dos holofotes. Muitas vezes estar sendo a vontade de Deus é fazer o que a gente não quer fazer. Porque o plano é dele. E ele não vai mudar o plano. Ele nos convida a fazer parte. E cabe a nós escolhermos. A oração, ela tem esse poder de mexer com as nossas estruturas. Quando a gente de fato ora. E aí a gente vai clamando. E eu quero falar para vocês a respeito de um texto que pouco, eu e nunca ouvi alguém citar. Sobre as filhas de Zeofalate. Deixa eu ver se foi o nome certo. Zelofeate, quase. Sobre as filhas de Zelofeate. Essa narrativa se encontra no livro de Números. Só para vocês entenderem, já dei aqui uma analogia dessa mulher que pede, mas o poder que tem essa oração, esse caminho a percorrer, e como ela nos transforma, e como ela nos muda, e como ela faz as coisas mudarem. Deixa eu te dizer uma coisa: a oração, ela não é só esse encontro do impossível com o possível, mas a oração nos faz enxergar aquilo que naturalmente não somos capazes de enxergar. A oração, ela faz com que a gente, que fique claro, não é a oração que a gente fala, é o efeito que ela produz em nós. Tá sendo claro, mas fala, oração que eu vou orar. Oração não é reza, gente. Reza, ela pega o protocolo, fala com os fariseus. Oração é rasgar o coração e falar para Deus claramente o que a gente cria como expectativa, o que a gente quer, quem a gente é, e quem Ele é, reconhecendo quem Ele é, e Ele vai transformando. E é tão interessante que quando você começa a orar, quando você se derramar diante dele, até as palavras que você ora não vem de você, começam a vir dele. Não sei se você já teve essa experiência, mas é lindo. Você fala, nossa, que oração bonita. Você não, gente, que oração bonita, que não veio de você. Porque é o Espírito que move dentro de você, que vai orando e clamando e pedindo aquilo que você precisa. Essas filhas eram 5 mulheres virgens. Bom, já estou partindo para o final, porque não preciso me esgotar. 5 mulheres virgens. Moça, seu pai morre no meio da caminhada. Quando ela morre, quando o pai dela morre, a lei judaica ela sempre muito rígida na questão civil e na questão da herança. Inclusive, nosso direito de herança é partido do direito romano e vem precedente a todo o conceito bíblico. Então, quem tinha direito à herança do pai seriam os filhos, só que esse homem não tinha homem, só tinha 5 mulheres. Então, toda a herança naturalmente iria para o irmão dele. Acontece que, quando tem homem na família, a responsabilidade do homem, quando adquire herança, é cuidar das suas irmãs como se pai fosse. Ele tinha compromisso e responsabilidade com a família. Aos tios e parentes, irmãos, na verdade ele não tinha compromisso com nada. Ele era de herança, se quiser deixar as passar fora, poderia deixar, entre aspas. Porque não tinha nenhum tipo de vínculo. Ele era direito legal, dividido por ela. Acontece que quando ele morre, aquelas mulheres chegam diante do profeta ali, do sacerdote Eleazar, vão diante de Moisés. E ele fala para Moisés assim: eu preciso que você junte toda a congregação aí, porque eu tenho um pedido a fazer. Então ela se apresenta, 5 virgens se apresenta diante do sacerdote Eleazar, diante de Moisés e diante de toda a congregação no meio da frente da tenda do encontro. E ela fala assim: olha, eu sei o que a lei diz, eu conheço o que a lei diz, mas é justo que o meu pai que trabalhou para conquistar tantas terras, e é o direito dele, que esse direito legal de terras passe para outros parentes, e que nós venhamos a viver de mendigância, ou até mesmo entrar na prostituição, ou depender daquilo que o outro nos der. Olha só que essa mulher, ela chega para Abraão, ou para Moisés, ela chegou a Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante de toda a congregação, conhecedora da lei, sabendo que ela não tinha direito a nada daquilo, e ainda assim ela se coloca ali, e ela vai e fala para ele: é justo. Moisés poderia, pela lei, ter respondido na hora, como ele já fez em outros contextos, automaticamente: é justo, porque é lei. Ele poderia ter dito para essa mulher: não, você não tem direito a nada, absolutamente nada. Mas olha só, Moisés olha para aquelas mulheres e fala: quer saber?
Eu vou orar. E quando ele vai orar, Deus fala com Moisés. Deus disse para Moisés assim: Moisés, fui eu que fiz a lei. Eu posso mudar, não posso? Eu falei: não vou mudar a lei não, mas o pleito desta mulher aos meus olhos é justo. Dê a ela e as suas irmãs tudo que é herança do seu pai. Glória a Deus. Nós não temos direito a absolutamente nada. Verdade, Jesus. Absolutamente nada. É justo que não tenhamos nada, que não alcancemos nada, que não vivamos nada, que não recebamos nada, porque o verdadeiro miserável nem a semente que a gente semeia é nossa, nada é nosso, nada vem de nós, nada nós criamos, não merecemos absolutamente nada. Mas aquela conversa daquela mulher com Moisés e o sacerdote Eleazar. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós e Cristo como nosso intercessor constantemente. Que pela lei eu e você deveríamos ser condenados à morte, à destruição eterna. Mas quando aquela mulher começa a conversar e a falar: eu sei o que a lei diz, mas olha para mim com um olhar de misericórdia. Gente, isso é oração. Isso é de fato uma oração. Quando a gente entende qual é a nossa posição, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe o que a gente merece, quando a gente reconhece quem é dele e que dependemos totalmente dele e que se não for ele, nada dá certo. Aí Moisés vai orar, Pai Paulo fala com ele. Porque quando Jesus disse aqui: vós que sois maus, sabeis que é coisas boas dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. Ele não nos dá segundo aquilo que merecemos, mas Ele nos dá segundo aquilo que precisamos. Ele não responde aquilo que desejamos, mas Ele responde aquilo que a gente está precisando todo dia na nossa vida. Ele manda um manual diário. Até quando a gente não pede. Porque, ó, papai, cuida de nós. Não precisamos pedir, Ele disse: vocês não precisam pedir essas coisas, porque essas coisas eu já garanti que vou dar. Mas o que Ele está falando? Pedir. E dai-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Eu comecei a ministração dizendo que o lance do Evangelho é a caminhada. Procure todos os dias caminhar com Deus. Bata todos os dias lá na porta do coraçãozinho dele e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero só desfrutar da tua companhia. Eu quero só desfrutar do teu amor. Eu quero só desfrutar da tua presença. E Ele vai nos encher de tal amor que, como Ele é bom, até o que a gente não pede, até o que a gente não precisa, Ele nos dá. Porque Ele é bom. E você pensa que a história acabou aí? Não. Ele manda dividir toda a herança para aquela mulher. Por causa de Cristo, Ele disse: em Cristo vocês são co-herdeiros. Tudo que é deles também é nosso. É nossa herança. Por que a gente se preocupa tanto? Deus me dá! Já é nosso. Toma posse. Deus faz! Deus já fez. Viva o que Ele já fez por você. Desfrute do que Ele já conquistou pela nossa vida. Todo o bem, o céu, na terra, enquanto estamos aqui, Ele já liberou para a nossa vida. Nós só precisamos entrar nesse lugar chamado intimidade, comunhão, relacionamento que só alcançamos nessa vida de oração sincera. Onde a gente se rasga, onde a gente
Porque quando a gente entra nesse ambiente, deixamos dele fazer, as coisas mudam. E as coisas começam a mudar em você. Porque quando muda a gente, olha, é libertador. Tudo à nossa volta muda. Você começa a enxergar as pessoas com outro olhar. Você começa a enxergar as coisas com outro olhar. Moisés olhou para aquela mulher e não viu direito, não viu a lei, mas encontrou misericórdia, porque alcançou em Deus. E é isso que a vida de oração nos ajuda a viver. Quando aquelas mulheres receberam a herança, passaram-se anos. No número 34, 36, não lembro. No finalzinho do livro de Números, volta a história dessas mesmas mulheres. Agora a tribo de Manassés chega, os líderes da tribo de Manassés chegam para Moisés e falam assim: Moisés, lembra daquelas mulheres que ganhou herança? Lembra. Então na idade de casar, você vai deixar de se casar com pessoa de outra tribo? Olha só o cuidado de Deus na nossa vida. Você vai deixar que ela se case com outra tribo? Não. Nós estamos aqui. Nós vamos providenciar aliança e casamento entre nós. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele não só cuida de todas as coisas, Ele cuida também da nossa família. Ele cuida de tudo, gente. Ele não só provê a sua vida o que você precisa. Ele não só dá o sustento, o maná, o alimento, o teto. Não! Ele disse que isso Ele garantiu. Isso eu vou dar. Tudo que vocês precisam, que é necessário para viver, para comer, eu garanto. Merecer, não merecer, ninguém merece nada. Mas eu garanto. É de vocês. Agora tem uma coisa. Deus faz com que também a família seja alcançada. Ele não só olhou com olhar de misericórdia para aquela mulher, mas Ele comoveu de tal modo todas as tribos, que é a primeira, quem conhece direito, é a primeira jurisprudência na história da humanidade. O que é jurisprudência? É aquilo que não é de acordo com a lei, mas que passa a virar lei. Ela se sobrepõe à lei. É a primeira jurisprudência que nós vamos na história. Sabe por que? Agora eu vou explicar. Agora para que coloco de pé, eu vou orar com vocês. O que é oração? O sentido etimológico da palavra oração. Parto normal. Pois é. Parto normal. As pessoas acham, não, oração, junção de duas palavras. Não é. Mentira para você. O sentido hebraico, original, etimológico da palavra oração é parto normal. O que é parto normal? Você vai gerando, causa dores, enjoos, mas você continua gerando. Vai gerando, até que chega o dia da gestação, entrar em plenitude e a criança nascer. Parto normal. Eu não tive filhos no parto normal, não tive nem filho, quanto mais parto normal. É gostoso ou dói? Dói ser normal? Quem teve normal? Dói. Mas tem mulheres que desfalecem, porque chega na hora de gerar, faça força, né? Assim, faz força. E a pessoa faz tanta força que algumas chegam a desfalecer. Mas quando acorda, só começa, né? Alegria. Oh, aí tudo é lindo e maravilhoso. O chorinho da criança. Ai, que coisa bela. E fica mais alguns meses ouvindo o choro da criança. Coisa maravilhosa, gente. Isso é oração. Oração é sentir dores de parto. Oração é muitas vezes sentir enjoo. Oração é muitas vezes, sabe, causar mal-estar. É não ter resposta porque você está orando. Você sabe que a coisa está ali. Você sabe que a criança está ali. Você sabe que a resposta está ali. Mas você não está olhando para ela. Você não está vendo ela. Às vezes você tem alguns momentos que você até sente a criança bater, chutar, não é? Mas não é toda hora que você sente. Tem hora que você até escuta alguma resposta de Deus, algum murmúrio de Deus. Oh, Deus está falando. Não, mas mudou o fato. Você sentiu, mudou o fato da criança estar ali, não estar ali.
criança está ali. A oração traz vida em nós e ela gera o propósito de Deus na nossa vida. E para gerar o propósito de Deus na nossa vida, às vezes vai causar enjoos, vai causar dor, vai causar tudo isso que você imagina que o parto normal traz. Mas no final da gestação, a criança nasce. Deus tem resposta para a nossa vida nesta noite. Todas as orações estão sendo respondidas. Eu vou mais além, já foram respondidas. Pode estar no processo de gestação, mas a criança vai nascer, vai vir à tona